A babá da janela. Vou contar aqui o que aconteceu comigo há alguns meses e que até hoje me deixa com dificuldade de dormir. Minha irmã pediu para eu cuidar da casa dela por 5 dias enquanto ela viajava com o marido. Nada demais, regar plantas, conferir se estava tudo em ordem e, principalmente, ficar de olho na minha sobrinha de 1 ano. A babá dela comparecia apenas durante a tarde, então eu ficaria responsável pelas noites. Na primeira noite praticamente nada aconteceu. A rotina era simples: dar comida, brincar um pouco, colocar para dormir, desligar as luzes. Eu estava cansado porque tinha trabalhado o dia inteiro, então dormi no sofá bem rápido. Acordei por volta das 6 horas da manhã com a televisão ligada e a sensação de que tinha cochilado por horas sem mover um músculo. Quando fui ver minha sobrinha, ela estava dormindo profundamente. Só que teve um detalhe: eu não lembrava de ter colocado ela no berço. Mas pensei que devia estar cansado demais e simplesmente tinha esquecido. Na segunda noite, mesma coisa. Coloquei ela para dormir mais tarde e eu mesmo acabei capotando no sofá. Só que quando acordei desta vez, a bebê estava dormindo de novo. Em silêncio. Perfeitamente coberta. A babá só veria às 14 horas, eu estava sozinho com ela. Eu não mexi nela desde que a deixei no berço às 21 horas. Comecei a ficar com aquela sensação de que algo estava errado. Então decidi revisar as imagens do Baby Monitor da noite anterior, coisa que eu nunca fazia. O monitor também tinha gravação automática para revisar a noite inteira. Coloquei na velocidade 4x e deixei rolando. Foi quando eu vi. Às 2h13 da manhã, a imagem ficou levemente granulada, como se tivesse dado um glitch, e aí uma mulher apareceu no quarto, já posicionada ao lado do berço. Ela baixou lentamente, pegou minha sobrinha e começou a balançá-la, exatamente como uma mãe faz. Eu pausei o vídeo tão forte que o tablet quase caiu da minha mão. Voltei. Assisti quadro a quadro. Em nenhum momento ela abriu a porta. Ela simplesmente estava ali de repente. A mulher era magra, muito pálida, com um vestido branco meio antigo, como roupa de dormir de décadas atrás. O cabelo caía na frente do rosto e o quarto estava escuro demais para ver detalhes. Ela embalava minha sobrinha como se fosse uma rotina dela. Colocou a bebê de volta no berço, ajeitou o cobertor e ficou parada por alguns segundos olhando para o berço antes de desaparecer da câmera, sumindo no mesmo glitch. Eu entrei em pânico. A primeira coisa que pensei foi que alguém tinha invadido a casa. Mas como alguém entra num quarto sem abrir a porta e sem fazer barulho? Decidi não contar nada para minha irmã até entender o que estava acontecendo. Na terceira noite, eu fiquei acordado de propósito. Instalei uma câmera extra em frente à porta do quarto e uma terceira perto da escada. A cada meia hora eu olhava o relógio, esperando ouvir um mínimo som. E às 2h04 ouvi um canto suave. Uma música que parecia antiga com uma melodia repetitiva como um acalanto de avó. Corri até o Baby Monitor. E lá estava ela novamente. A mesma mulher, segurando minha sobrinha. Só que desta vez ela estava olhando diretamente para a câmera. Eu subi as escadas tão rápido que quase caí. Quando abri a porta do quarto, o canto parou instantaneamente. Minha sobrinha estava dormindo. Não havia ninguém. Eu comecei a procurar desesperadamente pela casa, embaixo da cama, dentro do closet, no corredor. Nada. Fui no porão, na garagem, na área de serviço. Nada. Ela parecia evaporar no ar. Foi então que notei algo estranho no closet do quarto de hóspedes. O fundo dele não parecia alinhado com a parede externa. Uma parte da madeira estava com um pequeno desnível, como se alguém tivesse empurrado. Comecei a pressionar e, para minha surpresa, a madeira se moveu para dentro, abrindo uma espécie de painel falso. Atrás havia um espaço estreito, escuro, com poeira acumulada e cheiro forte de mofo. Usei a lanterna do celular e vi que o espaço não era apenas uma cavidade. Era um corredor estreito entre as paredes. Meu coração começou a acelerar. Entrei ali com muito cuidado. No final do corredor havia um espaço um pouco maior, como um quarto improvisado. Um colchão fino e sujo, algumas roupas antigas, bonecas de pano e fotos amareladas coladas na parede. Fotos de uma mulher segurando uma bebê, mas a bebê não era minha sobrinha. As fotos pareciam muito antigas. Foi quando ouvi um barulho leve atrás de mim, como se alguém tivesse arrastado algo no chão. Me virei na hora, tremendo. A mulher estava no corredor, parada, me olhando. O cabelo tampava metade do rosto, mas eu juro que dava para ver um sorriso leve. Saí correndo sem olhar para trás. Chamei a polícia imediatamente. Eles vasculharam o espaço e encontraram sinais claros de que alguém morava ali há bastante tempo. No dia seguinte, recebi uma ligação dos policiais informando que haviam identificado a mulher.
Ela era a antiga proprietária da casa, desaparecida havia quase 8 anos. Tinha perdido a filha bebê em um acidente doméstico, e desde então apresentava comportamentos obsessivos. Ela aparentemente fugiu de uma clínica psiquiátrica e voltou para casa, vivendo escondida nas paredes e aparecendo à noite para cuidar da minha sobrinha, como se fosse sua filha perdida. Minha irmã colocou a casa à venda no mesmo mês. E até hoje, às vezes quando acordo no meio da noite, juro que ainda escuto aquele mesmo canto suave ecoando na minha cabeça. O homem que andava atrás de mim, e que não existia. Eu nunca fui uma pessoa paranoica. Juro. Sempre fui aquele tipo de gente que ri quando alguém diz que está sendo seguido. Mas o que aconteceu comigo no ano passado ainda me deixa acordado às 3 da manhã, encarando o teto, tentando encontrar uma explicação lógica que nunca aparece. Tudo começou numa terça-feira. Eu estava voltando do trabalho, já passava das 10 da noite. Meu bairro não é perigoso, mas também não é o tipo de lugar onde você quer passear dando bobeira. Era uma rua longa, silenciosa e quase sem iluminação. Eu caminhava ouvindo música distraído, até que algo me fez pausar o fone. Era um som ritmado. Passos. Atrás de mim. Não foi uma impressão rápida daquelas que a gente ignora. Era constante. Passo meu, passo atrás. Passo meu, passo atrás. Parei. O som parou. Voltei a andar. O som voltou. Engoli seco e virei a cabeça para olhar, mas a rua estava vazia. Ninguém. Nem um carro passando. Nem um gato atravessando o muro. Nada. Achei que fosse paranoia, mas meu corpo inteiro tinha travado numa tensão que eu nunca tinha sentido. Era como se algo estivesse ali e eu apenas não conseguisse ver. Eu acelerei o passo. Os passos atrás de mim aceleraram também. Foi aí que comecei a quase correr, mas sem correr de verdade, para não parecer tão desesperado. E juro por tudo, os passos atrás de mim se tornaram mais rápidos, mais pesados, como se alguém grande, forte, estivesse acompanhando o meu ritmo com exatidão. Quando cheguei na esquina de casa, virei bruscamente e encostei de costas no muro para olhar a rua inteira. Nada. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir minha própria respiração arfando. Entrei em casa rapidamente, tranquei tudo e tentei me convencer de que era algum eco estranho da rua. Pode acontecer, certo? Talvez o barulho tenha vindo de outro lugar e eu associei errado. Só que na noite seguinte aconteceu de novo. E nas próximas também. E aí as coisas começaram a piorar. Na terceira noite, enquanto caminhava, ouvi os passos novamente. Só que dessa vez havia algo mais. Uma respiração pesada, como se alguém estivesse correndo há um bom tempo e estivesse prestes a colapsar. Sabe aquele som úmido de ar entrando e saindo de pulmões cansados? Aquilo estava atrás de mim, alto, muito próximo. Quando virei para olhar, senti algo passar por mim. Não um vento normal. Foi como se alguma coisa tivesse atravessado meu corpo por dentro. Meu estômago revirou na hora. Minhas pernas ficaram bombas. Um frio absurdo percorreu minha coluna. E claro, não tinha ninguém ali. A partir dessa noite, o seguidor começou a se manifestar dentro da minha própria casa. Sim, dentro. Primeiro foram passos no corredor às 2 da manhã. Depois foram gemidos baixos, como alguém respirando com dificuldade atrás da porta do meu quarto. Teve uma madrugada em que acordei com a sensação clara de alguém sentado na beira da minha cama e a espuma afundou. Eu senti o colchão ceder. Eu fiquei completamente paralisado. E não foi paralisia do sono. Eu tentei me mover e conseguia mexer a mão, mas eu simplesmente não tive coragem de virar a cabeça. Aproveitei uma mudança de trabalho que estava por vir e me mudei para outro bairro. Casa nova, ambiente novo, vida nova. Prometi para mim mesmo que deixaria aquilo para trás, mas ele veio junto. Na primeira semana no novo apartamento, enquanto eu lavava a louça à noite, ouvi passos atrás de mim na cozinha. Não era eco, não era vizinho, não era o prédio rangendo. Era alguém grande, caminhando lentamente atrás de mim. Eu desliguei a torneira na mesma hora. Os passos pararam. Liguei. Os passos voltaram. Quando abaixei a cabeça para respirar, sem querer, olhei para o canto inferior do balcão refletido no metal da pia. E lá estava a silhueta. Não era definida. Era como uma sombra, mas em forma de gente, uma sombra em pé atrás de mim, imóvel. A pia tremia na minha mão, mas quando girei o corpo para olhar diretamente não vi nada. Só que o reflexo mostrava. Desde aquele dia comecei a evitar superfícies refletivas. Eu sei que parece exagero, mas às vezes, enquanto passo pelo corredor com o celular na mão, vejo um vulto por cima do meu ombro.
E sempre no exato formato de alguém alto, curvado, como quem tenta se aproximar sem ser percebido. Pensei em buscar ajuda, mas o que eu diria? Oi, eu tenho uma sombra que me segue para todo lugar, inclusive quando me mudo de casa. Até que ontem aconteceu algo que me fez finalmente admitir que isso não é coisa da minha cabeça. Eu estava no quarto, sentado na cama, e ouvi passos do lado de fora, no corredor do prédio. Até aí nada estranho, prédios têm barulho. Mas quando fui fechar a porta do quarto, percebi que alguém a empurrava do outro lado. Não com força, mas com uma resistência suave, constante, como se a pessoa não quisesse entrar, mas também não quisesse que eu a fechasse. Fiz força. A porta empurrou de volta. E aí veio a parte mais assustadora, eu ouvi bem baixinho, mas muito nítido, um sussurro rouco encostado ao vão da porta. Asterisco asterisco, eu ainda estou atrás de você. Desde a primeira noite. Você só não olha direito. Eu soltei a porta e dei alguns passos para trás, paralisado. A maçaneta girou sozinha, lentamente, como se alguém estivesse testando. Corri para a sala, peguei minhas coisas e estou escrevendo isso agora da casa de um amigo. Ele acha que eu estou exagerando. Eu mesmo queria estar, mas eu sei que se eu voltar para o apartamento, ou para a casa de qualquer pessoa, ou para qualquer lugar, ele vai estar lá, atrás de mim, andando no mesmo ritmo que eu, respirando no meu cangote, e esperando o momento em que eu finalmente tenha coragem de virar e olhar, de verdade. E eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isso.